Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre um tema que talvez seja um pouco polêmico. Eu queria falar por que não devemos utilizar o equipamento de proteção individual. E para isso eu vou utilizar várias legislações para me respaldar. Então bora lá. Primeiro a NR6. Olha lá que está escrito no item 6.3. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Antes de dizer quais são as circunstâncias, dá uma olhada depois no vídeo 70, em relação a esse gratuito aqui, que tem algumas situações que a gente pode sim cobrar o EPI. Mas bora lá, quais são as circunstâncias segundo a NR6? Primeiro, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra o risco de acidente do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. Então percebe que é de maneira complementar. Eu já tenho medidas gerais de controle, de proteção, e elas não são suficientes. E eu estou usando o EPI para complementar. 2. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Então, enquanto eu estou fazendo sistema de exaustão, enquanto eu estou fazendo clausuramento de uma máquina, eu estou usando o EPI de forma transitória. E 3. Para atender a situação de emergência. Alguém tombou lá no espaço confinado, vão entrar com uma máscara autônoma, retirar esse trabalhador, sei lá o quê, ou seja, de situações de emergência. Percebe que não está dizendo aqui para usar EPI de forma contínua, como sendo a primeira opção, sempre é depois de várias outras tentativas, outros controles. Mas não ficou convencido? Bora pegar lá na NR9, olha o que está escrito, 9354. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medida de proteção coletiva, então, eu já verifiquei que é inviável tecnicamente usar proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontradas em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial. Deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia. Primeiro o quê? Medida de caráter administrativo ou de organização do trabalho. E depois, se não tiver jeito, equipamento de proteção individual. Ah, mas isso aqui é legislação trabalhista, professor. Na previdenciária pode. Então bora ler lá a Instrução Normativa 77 de 2015. Olha o que está escrito no artigo 279. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, ressalvadas as disposições contrárias, deverão considerar. Bora lá pular para o parágrafo 6º. E olha o que ele diz. Somente será considerada a adoção de EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 98, desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR6 do MTE, havendo ainda necessidade que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa no PPB a observância. Olha o que ele diz para a gente seguir. Hierarquia estabelecida no item 9354 da NR9. Ou seja, eu tentei de tudo antes de EPI, temos como garantir isso. 2. Das condições de funcionamento e de uso ininterrupto do uso do EPI ao longo do tempo. Você tem como comprovar que seu trabalhador não retira o EPI, que ele usa máscara o dia todo, que ele usa o protetor o dia todo, o mês todo, o ano todo, vários anos. 3. Do prazo de validade do CA, esse é mais fácil. Da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais. Você estabeleceu na sua empresa, por exemplo, que uma determinada máscara, um determinado equipamento tem que ser trocado de 3 em 3 meses. Você tem registro de todos os trabalhadores com essa troca? E quarto, ou melhor, quinto último, da higienização. Você garante que seu trabalhador higieniza, ou você, empresa, higieniza esse equipamento periodicamente? Então percebe que é bem difícil eu garantir o uso do EPI sem problema? Mas ainda não está convencido? Lá no formulário do PPP tem uma perguntinha que detona muita gente, que a resposta só pode ser sim ou não. E olha o que ele pergunta para você. 15.9. Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial. O que ele está falando aqui? Você tentou de tudo antes de usar EPI e todo mundo na cara de pau coloca sim, tentamos. Em boa parte das vezes é mentira, tá? Ah, professor, mas isso é tudo norma nacional. Na verdade, se a gente for utilizar normas internacionais, eles vão dizer que pode usar EPI. Quem dera. Quem dera não, né? Que eu também não concordo com isso. Bora ver lá a OSAS 18.000, que está migrando para ISO 45.000. Olha o que ela diz.
Qual é a hierarquia? Primeiro a gente vai tentar eliminar o risco. Muito bem. Depois, substituir. Depois, controle de engenharia, exaustão, enclausuramento. Depois, sinalização, advertência e ou controle administrativo. E por último, EPI. Percebe que sinalização, advertência e controle administrativo para a OSAS 18.000, que é uma norma internacional, é mais importante que EPI. E você deve estar se pensando aqui, por que então é tão ruim o tal do EPI? Porque é difícil garantir que o trabalhador vá utilizar de forma ininterrupta, todo dia, o dia todo, o ano todo. Então, percebe, por exemplo, o uso de um cinto de segurança. Eu estou com um cinto de segurança de duplo talabarte, todo presinho lá. Estou lá fazendo meu serviço, está preso. Eu tenho que me deslocar daqui para lá. O que seria o correto? Eu pego, solto um, deixo outro preso e vou lá. O que vai acontecer talvez em alguns momentos? Em determinado passo, o trabalhador está com os dois talabartes na mão. O que vai acontecer? Nesse momento ele pode escorregar e cair. Então não tem como garantir que ele vai fazer isso, que ele vai fazer direitinho o tempo todo o serviço. Em relação a protetor auditivo, se você dá uma olhada no final do vídeo 70, aquele que eu citei ainda agora, você vai ver que eu citei um livro lá que mostra que o uso, você não utilizar de uma forma curta a proteção auditiva, isso já faz uma atenuação muito grande, ou melhor, você perde muita atenuação. Eu vou usar também outro livro aqui como referência. E esse livro aqui é um livro digital, por isso eu tirei cópia para você dar uma olhada. Ó. Esse livro aqui é um livro em espanhol, mas é muito bacana. Tenta pelo menos dar uma olhada nele. Então, equipamento de produção, aspectos gerais sobre sua comercialização, seleção e utilização. Pois bem, nesse livro aqui, que eu vou deixar no link aí na descrição do vídeo, você vai encontrar um gráfico. Mas antes de eu mostrar o gráfico que está aqui na minha mão, eu queria explicar uma coisa. Em relação à proteção respiratória, como é que funciona? Você tem um determinado ambiente que está numa determinada concentração, de um determinado produto químico lá qualquer. E você precisa que a máscara, que a sua máscara, lhe proteja e que diminua essa concentração no interior dela. Lógico, né? Então, cada máscara tem atribuída a ela um determinado fator. Então, digamos que a nossa máscara tem um fator de produção atribuído de 1000. Significa que se tiver 1000 aqui fora, ela vai baixar 1000 vezes e aqui dentro só vai ter 1 ppm. Então aqui tem 1000 ppm, como ela baixa 1000 vezes, aqui só vai ter 1 ppm. Bacana. Então está resolvido. Então deixa eu mostrar aqui um gráfico para vocês. Existe, lógico, vários fatores de produção atribuídos. Cada máscara tem uma proteção. Não sei se vai dar para você ver 100%, mas esse gráfico aqui está naquele livro. Se você olhar bem aqui, tem um 1000, né? Mesmo que você não esteja vendo 100%, tem umas curvas aqui, ó. Tá. E aqui embaixo tem um tempo. Se você usar direto a máscara, essa máscara que a gente está considerando aqui, ela atenua 1000 vezes, ok? Até aí tudo bem. Só que, se você não usar apenas por 5 minutos, subir aqui no gráfico, sabe para quanto ela cai? Apenas 25 vezes. Uma máscara que te protegia 1000 vezes, que baixava a concentração em 1000 vezes, só porque você não utilizou por 5 minutos, ela já vai cair para 25 vezes apenas. Tem como calcular isso aqui também, tá? Mas é interessante a gente perceber o quanto não uso, você não usar um período curto, tem consequência muito grave para o trabalhador. E é por isso que a gente não deve usar EPI. O EPI não elimina o problema. Ele no máximo dá uma atenuada ou controla, mas ele nunca vai eliminar. O problema ainda vai estar lá. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.